Boa noite. Meu nome é Regina, eu sou procuradora da Prefeitura de São Paulo, atualmente aposentada, e sou mediadora do Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu gostei imensamente da intervenção do Dr. Marcelo, do Dr. Mourão. Primeiro, essa pesquisa do IPEA, que eu já tinha conhecimento dela, eu não li ainda essa pesquisa. Ela é fundamental porque é um dado concreto para aqueles que ainda não estão convertidos com a ideia da adoção da mediação, né, na administração pública. Isso é fundamental, né? É um dado concreto do custo de um processo judicial. Doutor Marcelo, eu não sei se essa pesquisa, o senhor sabe se ela foi atualizada, se algum outro órgão público está fazendo uma outra pesquisa sobre isso? O senhor tem ideia? Eu gostaria muito de saber, porque isso é muito importante, né? E, Mourão, outra coisa que eu ia comentar, essa questão da conscientização dos servidores públicos, que é fundamental, né, de você adotar esses métodos consensuais, eu acho que esse paradigma ele também tem que estar nos órgãos de fiscalização e de controle, como, por exemplo, tribunais de conta e Ministério Público, porque muitas vezes os servidores públicos que se deparam com medidas concretas que eles têm que adotar e uma decisão por um método consensual ou não, às vezes vai esbarrar lá no Ministério Público, no Tribunal de Contas, e ele pode ser responsabilizado por isso. Isso é lamentável, né? Mas essa conscientização não está ainda nesses órgãos. É o que eu tenho a dizer. Essa questão ela é interessante e por isso que acho que há um medo mesmo, um temor, ou uma dificuldade, ou até uma falta de maturidade com relação a assumir essa responsabilidade. Mas, quando você concilia, você tem que justificar. Essa é a questão. Não é a questão, por exemplo, na área privada, você concilia ou não concilia. E, claro, que você tem que... Minha esposa Alessandra ensina muito que, quando você vai para uma negociação, você tem que levar todos os elementos para você saber qual é o melhor acordo sem a demanda, né? Qual é o melhor acordo? Você não pode fazer um acordo que seja ruim para você, a não ser que seja uma opção, questões emocionais, questões aí que não são questões palpáveis. O Estado não tem essas questões emocionais a ser discutido, não tem emoção. Na verdade, tem as questões racionais, né? Então, qualquer pessoa que dentro do Estado vai ter que justificar, né? Eu acho que tem pessoas ousadas, Adriana Fantin, que foi criadora das comissões lá na AGU, né? Fez acordos ousados, né? De muita veemência, que sempre dá um conflito, né? Precisa ter coragem, mas precisa ter justificativa. A gente não pode fazer, sabe, eu acho que, não é acho que, né? O que a gente não pode é se eximir da responsabilidade. E eu acho que isso é uma meia-culpa aqui, nós se eximimos de responsabilidade. Obrigada. Boa tarde, eu sou Maria Aparecida, né? Sou mediadora, conciliadora. Quero agradecer muito, né, a explanação. É confortador ouvir que há ainda uma luz no fim do túnel. Mas a minha pergunta, doutor Mourão, eu não identifiquei se o senhor é do município, se o senhor é do Estado. Se existe ainda esperança, né, na revisão de uma cobrança indevida que foi causada por um agente público contra um cidadão. Já existe uma decisão do STF e o município insiste em cobrar aquilo que ele causou. Ele causou o dano, está cobrando, já está isso em execução. Existe alguma esperança de que isso possa ser revertido? Eu sou do município, mas tem uma questão que é a questão dos precatórios. Aí é um problema constitucional, do artigo 100. Mas e aí é interessante, só para contar uma questão que eu acho que é fundamental. O município de São Paulo, junto com o Estado de São Paulo, são os maiores devedores de precatório do Brasil, né? Deve muito precatório. E de onde vêm esses precatórios, né? Qual a origem desses precatórios? Eles decorrem de violação de normas. Então, tem duas origens, a grande quantidade de precatórios em São Paulo.
foi das muitas desapropriações ocorridas nos anos 70. Eu tinha um amigo, né, o seu Juan Argentino, ele tinha um terreno ali na Faria Lima, esquina com a Rebouças. Né? Foi desapropriado. Né? Quem conhece, foi desapropriado nos anos 70, para a construção da Avenida Faria Lima. A Avenida Faria Lima não existia. Nos anos 70, ela foi construída. E ele foi desapropriado. Ele faleceu há 3 anos atrás. Ele não recebeu a integralidade do valor devido. Né? Isto causa um problema grande para a administração pública, porque os juros compensatórios e moratórios vão deixando essa dívida impagável. Os administradores que entram, né, acham essa dívida não é minha. Né? Eu não fiz a dívida é do governo lá dos anos 70, então eu não sou responsável e ficam adiando. E aí, situações como esta, né, de reconhecimento, quando tem uma decisão judicial, vai ter que entrar na ordem do precatório, né, o que é injusto. Né, acaba sendo injusto por causa dessa questão. Por isso que, hoje, a conciliação é extremamente importante. Então, para quem vai demandar contra o Estado, tem que pensar muitas vezes, porque é melhor você fazer um acordo, mesmo que você reduza a sua pretensão, né, tendo em vista a perspectiva de receber isso a longo prazo. Né? Essa é uma discussão, e essa questão do precatório é uma questão de irresponsabilidade da administração pública. E aí vai emenda, vem emenda, vai emenda, já tem emenda, da emenda, né, para enrolar, não pagar, o que é uma irresponsabilidade. E não pagar débitos alimentares. Né? As pessoas morrem, né? e não recebem. Né? Esse meu amigo, né, vão falar, Mourão, o que você pode fazer? Eu não posso fazer nada, não tenho o que fazer. Está lá, está na fila do precatório e tem que chegar até um dia receber. E ele faleceu sem receber. Então, são essas coisas absurdas que acontecem, por isso que eu falei no início a questão de pensar o Estado lá na frente. Né, que todos os atos que qualquer administrador faz hoje, vai ter resultado lá na frente. Nada impune. Na vida, né? Na vida nada fica impune. Né? Todos os atos que você comete têm alguma consequência. E essas consequências, no Estado, podem ser muito distantes de uma administração pública e de outras administrações públicas. Né? Isso precisa acabar. Nós, como procuradores, né, queremos que o Estado, por exemplo, eu, como procurador do município de São Paulo, queremos que o município seja sustentável, pague suas dívidas e fique em dia com suas coisas. Porque eu quero que daqui a 20, 30 anos, quando estiver aposentado, espero que, né, consiga, né, estamos torcendo, né, que isso aconteça, e ele exista para pagar. Né, que ele esteja aí, presente, saudável, e podendo, porque não adianta ficar velhinho lá, não tem dinheiro para receber. Né? Por isso que a gente está pensando no Estado nessa perspectiva de longo prazo. Marcela. Boa noite à mesa. Quero parabenizar e agradecer por estar aqui. Meu nome é Pereira, sou advogado. Parabenizar o Dr. Marcelo, Dr. Mourão, principalmente. Mas, Dr. Mourão, eu queria justificar o meu pedido de uma ida ao seu gabinete pelo seguinte: os procuradores são muito blindados na prefeitura do município. Alô? São muito blindados. Às vezes a gente não consegue. Existe a possibilidade, como podemos falarmos pessoalmente com o procurador, porque está havendo um conflito, uma divergência de opinião, de interpretação da legislação, e a gente não consegue chegar no procurador. Eu queria aproveitar essa oportunidade e vou contar um caso rapidinho, porque é o meu pedido de ida ao seu gabinete. Uma funcionária com 23 anos de serviço foi injustamente demitida por ela atender a legislação, a Lei 11.222, de 92, que é o Código de Obras do município de São Paulo. A prefeitura condiciona, quer dizer, as 32 subprefeituras da cidade de São Paulo não tem um consenso na interpretação da legislação. O Tribunal de Justiça de São Paulo já
decretou, foi publicado a inconstitucionalidade de um dos artigos dessa lei, que a prefeitura condiciona o recolhimento de multa, tributos e taxa para liberação de alvará. Existem 3 súmulas do STF, é a 70, se não me engano, a 323, que proíbe o condicionamento de expedição de qualquer documento com o pagamento de multa. Por quê? Porque o município, o Estado e a União têm os meios próprios de cobrar essa dívida. Foi o que o doutor Marcelo falou agora há pouco. Precisa se fazer o que a lei diz, não para beneficiar o poder público e nem o munícipe, é simplesmente seguir a lei. Esse artigo foi considerado, foi decretado inconstitucional, a prefeitura insiste nisso, essa funcionária expediu um alvará, foi feito várias reclamações extra-autos na fase administrativa com a Procuradoria, foi solicitado a fala com esta procuradora, não aconteceu nada. O que aconteceu? Foi demitida a funcionária porque não poderia ter sido expedido na visão da Procuradoria e não no que está na lei. Então, agora estamos entrando com mandado de segurança. Se o custo deste processo, esse processo rola por 4 anos. Se o custo deste processo é R$ 4.500, imagine o custo que está esse processo por um erro da prefeitura. Erro, uma funcionária com 23 anos de serviços prestados ao município, em vias de aposentadoria. Simplesmente rolaram esse processo, jogando para a subprefeitura devolve a procuradoria diz que não existe fatos novos. Como não existe fatos novos? Em 2015, eu tenho decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo dizendo que este artigo está declarado inconstitucional desde 1982. Mas a Prefeitura de São Paulo insiste. Expediremos, e tem o parecer do ex-secretário Cláudio Lembo, o Mansoneto, o Barreirinhas, agora me fala o nome. Eu gostaria, finalizando, de pedir a oportunidade de falar no seu gabinete pessoalmente e levar a cópia desses 4 volumes, está em 4 volumes, para o doutor. Muito obrigado. Marcelo, só você que pensou que ia me provocar hoje? Isso não é provocação. Desculpa, doutor. Doutor, isso não é uma provocação. É o que o doutor mesmo falou. Eu adorei as suas palavras, adorei as suas palavras, porque o senhor mesmo aqui falou, e eu agradeço muito, e o senhor é uma pessoa muito inteligente, sábia e correta. Pelas poucas palavras que o senhor falou, o que nós temos é que cumprir a lei, senão nós estaremos prevaricando. E eu gostaria que o senhor fizesse isso nesse processo. Essa questão ela é importante. Agora eu sou presidente da Associação Nacional, eu não tenho gabinete. Eu tenho um gabinete em Brasília, mas não é nenhum gabinete. Agora eu sou itinerante, né? Eu tenho um celular. Aí pode estar em contato que fale. Mas eu entendo, e aí quando eu falo servidor público, né, tá gravando, eu ia falar mal de... Tem uns procuradores novinhos, tem procurador novinho que acha que não tem que atender ninguém, né? E eu sempre falo, gente, nós somos servidores públicos, podemos atender qualquer pessoa, né? Ainda mais na área de execução fiscal, aquele é um devedor, não paga, é um absurdo. Não adianta, meu querido, tem que atender, é a nossa obrigação atender, é a nossa obrigação ouvir, é a nossa obrigação explicar o que está acontecendo, né? Tudo bem, ele não paga, tem uns grandes aí que nesse setor, um setor que eu trabalhava é um setor de grandes devedores, né? Tem um pessoal safado mesmo, né? Mas nós temos que atender, né? Atender, falar e tentar convencer que ele tem que pagar, né? Esse é o nosso papel, o nosso trabalho. Então, o procurador tem que, acho que todo mundo tem direito de petição e direito de ser atendido por um procurador. Isso aí, claro que não... A procuradoria é meio bagunçada nesse sentido de que todo mundo chega lá e vai sendo atendido. Pelo menos no meu setor, nós atendemos sempre, o setor é a área fiscal, eu sempre atendi todo mundo, e lá todo mundo atende todo mundo.
mas o procurador tem que atender, né, pedindo uma audiência, tem que atender você, né, e você colocar as suas questões para explicar essa situação, porque essa situação eu sei que vai causar um prejuízo lá na frente, né? Eu tenho uma tia que era servidor do Estado e ela foi exonerada por uma questão de férias, uma coisa absurda, e depois foi anulado lá embaixo, ganhou uma fortuna de indenização, né? Claro que passou o pão que o diabo amassou, né? Durante o tempo que ficou sem receber, mas depois teve uma indenização bem poupuda para até compensar toda essa... Imagine, passado tantos anos de professora e tudo, foi uma situação muito triste, e ela conseguiu vencer e conseguiu restabelecer a sua aposentadoria. Então, essas questões acontecem no Estado. Acho que o Estado... essa história do tinta no papel, eu gosto de ficar falando... Eu esqueci o nome do professor. Não sei se... Você teve um professor grego lá que dava aula na PUC, no POS, ele está na GV agora. Hã? O Dimitri, O Dimitri fala muito dessa história de tinta no papel, né? E quando a gente vê essa quantidade de processos judiciais, parece um bando de papel, né, cheio de tinta, né? Se esquece que por detrás desse papel cheio de tinta tem gente, né? Tem vida, tem a vida das pessoas que estão ali. E eu fico muito preocupado com isso. Mesmo na área tributária, eu fico preocupado, né? Você tem uma execução que é indevida, né? É uma questão, acho que complexa, né? Outro dia eu estava sendo executado pela Receita, sendo que eu tinha crédito, não débito, né? É uma coisa totalmente esdrúxula, né? Então, eu sofri isso, né? E aí, engraçado, porque eu fui lá e falei, olha, eu tenho, né? E aí o sujeito já reconheceu, não, mas é melhor entrar com mandado de segurança. Eu falei, mas mandado de segurança, não vou entrar com mandado de segurança se já houve um reconhecimento administrativo que, na verdade, eu não devo nada, na verdade, eu tenho crédito a receber, né? E aí é essa coisa do Estado que perde a humanidade, né? Eu acho que essa é uma questão importante. Não pode perder a humanidade. A gente são pessoas que estão por detrás desses papéis, dessas histórias, precisam ser respeitadas. Essa situação é uma situação, né, que precisa ser revista, reanalisada, sempre repensada, né? Eu acho que tem que continuar lutando. Uma pena que eu não posso fazer, senão a advocacia administrativa, aí eu vou levar na cabeça, né? Doutor Mourão, aproveitando, só um minuto, perdão, para completar, é que nós temos um certo horário aqui e, em razão da posse do doutor Guilherme, daqui 5 minutos, no cargo de conselheiro da Associação Comercial, e só para fazer um complemento aqui, aproveitar, eu fui 12 anos membro do Ministério Público, para dar um desconto aos membros da Procuradoria, das Procuradorias Municipais do Estado. Nós temos lei que diz que todo membro do Ministério Público da Magistratura tem de receber as pessoas. Pois eu conheço vários membros da Magistratura e do Ministério Público que não recebem ninguém. E durante muito tempo eu questionava, mas por que você não recebe? Tem de receber as pessoas e tal. E falava com até um tom arrogante, dizendo, porque eu criei uma Câmara de Mediação, e o Mourão sabe disso, né, que criei lá no Alto Tietê, e durante 7 anos nós tivemos uma greve de servidor público, por causa da Câmara que eu criei, que era para administradores e servidores se encontrarem. E falava com essa arrogância toda. Aí eu comecei a compreender que as coisas são mais complexas do que a gente imagina. Papel é uma coisa maravilhosa, porque ele nos afasta das pessoas. Porque quando você toma contato com a pessoa, aí você sente a dor dela. Então, eu comecei, inclusive, a agir da mesma maneira. Nos meus últimos tempos de membro do Ministério Público, eu comecei a agir da mesma maneira. Comecei a também, não recebo. Não vou receber também. Porque, ainda mais com os temas que eu lidava, que o doutor Marcelo sabia, que era trabalho escravo, trabalho infantil, era extremamente desagradável você receber as pessoas sabendo que você não podia fazer nada. Que tem essa ainda por cima, hein? Sabendo que você não transformava a vida de ninguém. Porque é isso que eu acho que é fundamental, e aí eu recorro a uma situação muito particular minha. Eu já estive na posição no polo passivo, né, por brigas na vida, né,
e sempre falei, e depois fui para o polo ativo, né? O Guilherme sabe disso. Não há nada pior do que ser réu. Ah, sim, é ser o autor. Processo te vincula mais do que o casamento. Casamentos acabam, processos não. E você pensa que aquilo, porque venderam esta ideia para nós também, profissionais de direito, que nós devemos levar as lides, submeter ao judiciário, porque judicializar significa transferir do setor privado para o Estado, e isso é a absorção do conflito e, portanto, reduz toda a carga emocional. Mentira! Reduz nada. Você fica entrando todo dia lá para saber como está a coisa. O teu ódio aumenta, porque não resolve. E continua, e continua, e continua. Eu tomei a decisão. Falei, eu tenho uma das várias demandas que eu tenho uma demanda contra a União em que eu cobro R$2.000, desde 2006. Né? A União recorreu até o Judiciário por causa de R$2.000. Qual o motivo disso? Porque eles sabem que isso vai criar precedente para mais 800 outros procuradores. Né? Apesar de toda a orientação que tem interna, não recorram, foram até o Supremo. Nós estamos em 2017, começou em 2006. Então, vejam, eu entendo as tuas agruras, preocupações, porque são as minhas também. Né? Nós somos seres de carne e osso. Né? Nós não somos administração. Né? A administração é abstrata. Muitas vezes, se você quiser ter uma vida boa, basta não ser como Mourão. Isto é, estou falando sério. Isto é, levantar essas cogitações acerca do outro lado tem gente, sabe? Você quer ter uma vida boa? Não pense dessa forma. Né? Olhe o papel. Você terá uma vida maravilhosa. Primeiro que você vai levar isso adiante até o próximo que vai assumir. Fiz o meu papel. Segundo, que ninguém vai poder falar que você é mau. Afinal, olha, não é nada pessoal. É o papel. Então, como eu digo, como eu disse antes e digo de novo, sou solidário com a tua cliente, que imagino que seja a tua cliente, né? Você é advogado? Tua esposa. Então, é mais ainda. Sou solidário com a tua esposa, que é mais... a questão é mais emocional ainda. Sou filho de servidores públicos da saúde, né? Minha mãe tem 80 anos, aposentada no município e no estado, né? E eu bem sei o que passam, né? Mas eu insisto no ponto desse nosso encontro aqui. É bom a gente ter essas experiências para saber o seguinte: quão ruim é a demanda, né? Só nos traz problema. Só nos traz mais sofrimento ainda. Né? É importante extrair essa experiência. Né? É importante... eu vi uma mãe, né, que teve sua filha assassinada nos Estados Unidos. E ficaram espantados que ela estava frequentando o local, né, em que estava preso o assassino de sua filha. E ela foi uma das principais lideranças de um movimento para não executar o assassino de sua filha. E todo mundo espantado com isso. Não, você... Não, ela falou, não, eu continuo odiando. Vocês não entenderam. Eu continuo lembrando da minha filha todos os dias. Mas ao vir aqui todos os dias, eu vi quem é essa pessoa. Qual é a história de vida dessa pessoa. E eu não consigo mais simplesmente odiar essa pessoa sem pensar em tudo que levou essa pessoa a ser quem é. Então é importante que nós tenhamos nossas histórias de vida, né, para contribuir de alguma forma para que outros não passem pelo que nós passamos. Né? Eu tenho absoluta certeza que eu não vou receber esses R$2.000. Né? Mas, e eu, agente do Estado, né? Quer dizer, tem essa. É isso, eu passo a palavra para o Guilherme, que... Doutor Mourão, prometo que não foi nada combinado contra o senhor, não, tá? Porque, sim, eu vi que
O fogo a mira tá para o senhor hoje. Mas vamos lá, o doutor Antônio Márcio, nosso amigo. Boa noite, meu nome é Guimarães. Queria parabenizar a Associação Comercial e a mesa toda pelas brilhantes palestras de hoje. Foi muito interessante, muito instigante. Eu queria fazer uma pergunta. Nesse sentido da gente estar num processo do agente público participar de uma mediação, e foi falado também da execução fiscal e tal, e a gente sabe, eu trabalhei a vida toda advogando para empresários e também advogando no Economia Mista, no Banespa. Então, do lado de do poder público, mesmo da economia mista, é recorrer até a última instância, o último dia, a última coisa, sempre. Porque fica, inclusive, mais fácil você fazer um recurso especial e extraordinário do que você fazer um parecer justificando que não vai recorrer porque já perdeu e não tem mais jeito. Então, e você fica com a responsabilidade de justificar. E a procuradora falou também do Tribunal de Contas, isso vai para o Tribunal de Contas da União, do município, do Estado. Quer dizer, então, para o agente público, ele vai naquilo que lhe protege mais, que é recorrer. Vamos recorrer. Tem que ajuizar? Ajuiza. Não, mas isso aqui está prescrito. Não, mas ajuiza. O devedor que alegue prescrição e o juiz sentencie, mas não sou eu que vou dar um parecer aqui administrativo e dizer não vou entrar com a ação porque já está prescrito, ou por isso ou por aquilo. Ele tem que justificar, ele tem que colocar a responsabilidade dele no nome dele na assinatura. A gente tinha um ditado no Banespa que dizia papel queima a mão, né? Você põe no papel, aquilo vira um documento. Então é terrível. Então eu queria saber, foi dito aqui de conscientização do agente público. Mas, veja bem, no direito administrativo, e eu gostei, acho que foi o doutor Marcelo que comentou, no direito administrativo nós temos esse atraso, ou não sei se é atraso, né, se considerar o mundo moderno, de que você não tem flexibilidade para a gestão. Está todo mundo espantado com a gestão do Dória, eu não sou defensor dele nem nada, mas ele está fazendo algumas coisas fora do quadrado, né, na gestão pública. Então, o agente público faz o quê? O que a lei determina que ele faça. Se a lei não disse que é para fazer desse jeito, ele simplesmente não faz. Então, como que ele vai fazer, por exemplo, uma mediação, ou vai deixar de propor uma ação em execução fiscal, ou isso ou aquilo, se não tiver uma lei que lhe possibilite tomar esse tipo de postura sem uma responsabilidade que ele não deveria sofrer? Ainda mais agora que está passando aí a lei de responsabilidade por crimes no Congresso e tal, por causa da Lava Jato. Então, a minha pergunta aí para a mesa, quem quiser enfrentar, será que é só uma questão de conscientização? Porque o agente público não vai se conscientizar. Eu, no lugar, já tive lá e eu vou falar, eu vou recorrer. Né? Eu tive caso, por exemplo, com um empresário que foi demandado num processo, danos morais, materiais, R$100 mil. Quando veio a sentença do primeiro grau, que nós conseguimos diminuir para 10 mil, ele falou assim, Guimarães, paga. Eu falei, não, você não deve, vamos recorrer, nós temos direito, não vai pagar nada. Fiquei indignado, ele falou, não, que isso, eu participo de licitação, não posso ter processo, eu preciso estar com o nome limpo no cadinho, paga isso aí, isso é mais barato. Então o empresário, ele vai na conveniência e oportunidade. Que é o que a administração pública deveria fazer numa gestão eficiente. Ganhar dinheiro e não perder dinheiro cobrando. Mais de 50% dos processos que nós temos no Brasil hoje é o Estado, em qualquer nível da União Federal, estadual, municipal, demandando. 50% dos processos que nós temos, que muitas vezes poderia não ter. Né? E para fazer um acordo no poder público, como que você vai justificar? Deixa a pessoa executar, ou deixa ser demandado, vamos defender. Então, a minha pergunta, já para terminar, será que é só conscientização ou precisaria talvez mudar a legislação? Obrigado. Doutora Ângela? Eu acho que a administração tem um tempo mais lerdo do que a iniciativa privada, realmente. Também já trabalhei na administração e sei que é assim que funciona. Mas eu ressaltei e disse que sou uma defensora dessa lei nova, porque acho que a administração precisa, isso que o senhor falou,
seguir o que tem de previsão legal. Então, agora tem uma previsão legal. É muito recente. Tanto ela quanto o novo Código de Processo Civil fizeram 1 ano agora, né, que entraram em vigência. E estão oferecendo alguns mecanismos. Não quer dizer que amanhã a administração pública já está conciliando e resolvendo tudo. Mas um passo está dado. Por exemplo, no caso de conflitos em matéria tributária da administração pública federal, a lei prevê os casos em que pode haver transação por adesão, como que será feita, a questão da responsabilidade do servidor que vai participar desse procedimento. Quer dizer, agora existe uma previsão legal. Vai ter que ter a boa vontade tanto do poder público como do cidadão. Porque do mesmo jeito que aqui a gente falou do poder público, do Estado, eu acho que nós, cidadãos, também temos que exercer essa nossa autonomia e provocar esses meios autocompositivos. Nós temos que forçar essa cultura, como a gente conversou antes de entrar aqui, que já está mais do que na hora, que a gente fala que não é da cultura do brasileiro, mas quando vai ser? Por exemplo, nessa questão de precatório que o doutor Mourão falou, já existe há alguns anos aquele pagamento de obrigações de pequeno valor. Então, o servidor precisa se valer, existe esse instrumento. Ele pode se valer, sendo a parcela até determinado valor, recebe aquilo de uma forma mais rápida para não entrar na vala dos precatórios. Esses mecanismos que eu mostrei que existem na lei vão ajudar. Acho que tem que ter um compromisso do poder público e de nós, cidadãos. Por exemplo, a mediação coletiva de serviço público, eu acho que é uma coisa mais perto de nós, consumidores, e que talvez seja uma inovação que dê para implantar de forma mais rápida. Pode ser provocada pela administração ou pelo cidadão. O cidadão como vai chegar e provocar? Então, eu li uns comentários da lei, tem que ser assim, associações, associação de bairro, associação disso, algumas ONGs. Nós temos que aprender também a exercitar essa cidadania. Se a gente pensar num países mais desenvolvidos, como na Europa, eles buscam o direito a uma boa administração, que isso partiu de um artigo da Carta de Nice, do ano de 2010. Então, o cidadão tem o direito à boa administração. E o cidadão tem que provocar a administração pública. Então, eu acho que os dois lados vão ter que partir para atuar. Agora, a administração pública precisa mais ser provocada. Ela tem um tempo mais lerdo. Acho que empreendedores, ou como o senhor falou, empreendedores, pessoas que lidam com práticas comerciais, têm que provocar o poder público, agora que existe essa previsão legal de usar esses mecanismos. Foi um grande passo, e talvez seja um pouco lento, mas eu acredito que vai evoluir. Fico extremamente feliz, doutor Mourão, doutora Ângela, doutor Marcelo, pelo posicionamento dos representantes do poder público, da administração pública aqui na mesa, que existe sim uma oportunidade de a gente começar a olhar de outra forma as resoluções de conflitos da administração. E gostaria doutor Mourão, principalmente o senhor, que passasse o recado que nós, da iniciativa privada, estamos à disposição. Nós estamos preparados para receber e auxiliá-los na resolução desses conflitos. A gente sabe da dificuldade, como o doutor Marcelo bem disse, a questão orçamentária, a questão de braço. Talvez isso seja também uma dificuldade da própria administração pública. E nós, da iniciativa privada, nós, mediadores privados, judiciais, nós, câmaras de mediação e arbitragem, nós, instituições, entidades de classe, estamos preparados para isso. Porque isso também está nos afetando. Então, leve esse recado
para os nossos amigos procuradores e para os administradores públicos, que, principalmente no estado de São Paulo, nós temos um corpo preparado para receber isso. Nós temos mediadores, conciliadores, entidades de alta credibilidade, pessoas extremamente preparadas para atuar e auxiliar a administração pública.